E aí, galera, tudo bem? Série sobre abdominais, Caio. Vamos ver se até o final da gravação o Caio dá uma melhorada, né? Porque tá meio feio isso aí, né? Ou até o final da série, pelo menos, né? Até o final da série. Não, brincadeira aí com a galera, mas nós vamos usar alguns recursos para entender os exercícios abdominais, diversos exercícios abdominais. Cada videoaula nós vamos analisar um exercício. E hoje nós vamos começar com o exercício mais clássico que tem, ou um dos mais clássicos que tem. Tentando isolar ali o reto abdominal, fazendo uma análise cinesiológica, depois colocando algumas situações de alavanca que nós podemos trabalhar para pensar um pouquinho em cima do torque, aumentar um pouco a intensidade do exercício. Então, logo depois da vinheta, vou mostrar isso para vocês. Bom, galera, o Caio está deitado, joelho semiflexionado, aproximadamente aí 90 graus, flexionado aproximadamente 90 graus. Tem também uma flexão do quadril, aqui uns 130, 140 graus, aproximado que eu estou colocando. Os antebraços cruzados na frente do tórax, as mãos sobre os deltoides, né, sobre os ombros. E agora ele vai fazer o exercício abdominal que nós vamos analisar hoje. Pode fazer aí, Caio. Uma flexão tóraco-lombar da coluna vertebral. Não tem movimento cervical e tem uma flexão tóraco-lombar. Ok, Caio segurou lá. Eu vou colocar a faixa elástica agora para nós verificarmos como o reto abdominal verdadeiramente é um músculo motor forte aqui desse exercício. Porque o reto abdominal, junto com outros, mas o reto abdominal é motor primário, ele é flexor tóraco-lombar da coluna vertebral. Nós temos aqui com a faixa elástica, teremos que representar o reto abdominal do lado direito, o reto abdominal do lado esquerdo. As extremidades do reto abdominal, uma das extremidades está sobre a região torácica e a outra extremidade está sobre a região pubiana, onde eu coloco essa outra extremidade aqui. Ó. Então, região torácica e região pubiana, as extremidades do reto abdominal, tanto o reto abdominal esquerdo quanto o reto abdominal direito. Faz a execução de novo, Caio. Perceba que com a faixa elástica, na fase excêntrica longa, fase concêntrica em curta. Fase excêntrica do movimento, fase concêntrica. O reto abdominal trabalha nas duas, encurtando e produzindo movimento e freando o movimento excêntrico. Encurta, reto abdominal produz movimento freio excêntrico. A última vez, Caio, ok, tranquilo. Então aqui nós conseguimos perceber o trabalho do reto abdominal nesse exercício. Só que não é só ele. Se nós analisarmos bem, para produzir o movimento, tanto o oblíquo interno quanto o oblíquo externo também estão atuando. Então eu vou colocar a faixa elástica primeiro demonstrando aproximadamente a posição do oblíquo externo. Estaria aqui, ó. Oblíquo externo nessa posição. E o oblíquo interno eu colocaria nessa posição. Como o Capandi coloca, eu acho uma ideia bem interessante, nós trabalharmos com a ideia do oblíquo externo e o oblíquo interno juntos, fazendo uma espécie de uma faixa que cruza em diagonal à frente da parede abdominal. Então essa parte superior seria o oblíquo externo e essa parte inferior aqui seria o oblíquo interno, considerando a ação conjunta agora dos dois. Pode fazer o movimento abdominal? Isso. E volta, alonga excentricamente, contrai concentricamente. Contração excêntrica, contração concêntrica, tanto do oblíquo externo quanto do oblíquo interno. Ok, Caio, parou embaixo. Lembrando que o oblíquo externo estaria aqui, o oblíquo interno estaria aqui nessa condição. Claro que, isso nós vamos discutir em outros exercícios abdominais, faz a rotação para o meu lado aqui, Caio, faz o movimento rotatório para o meu lado. Isso, só roda. Isso. E volta. Esse é um movimento fundamental do oblíquo externo junto com o oblíquo interno, a rotação. Interno de um lado, externo do outro lado fazem a rotação. Ok, pode relaxar. Mas isso nós vamos olhar, verificar em outra videoaula. Hoje é a flexão da coluna vertebral, tóraco-lombar, plano sagital. Muito bem, essa é uma situação de análise, é uma situação interessante de análise. Agora nós temos que analisar uma questão aqui de esforço muscular através das alavancas corporais. Vamos considerar ainda, antes de analisar a alavanca, mas já entrando um pouco no aspecto da alavanca, o peso da cabeça. E para mostrar para vocês que não é só o reto abdominal que tem um esforço interessante aqui. A musculatura anterior do pescoço também tem um esforço muscular interessante. Para isso, Caio, tu vai colocar as tuas mãos do lado e eu vou usar agora o recurso do fio de prumo para poder mostrar naquela câmera o peso da tua cabeça, representado aqui. O fio de prumo representa um vetor que está representando aqui o peso da cabeça do Caio, na vertical para baixo. Sobe agora o movimento e para na fase concêntrica em cima. Isso, tenta parar um pouquinho aí. Aqui representa de novo o peso da cabeça do Caio. Então nessa condição que o vetor está sendo mostrado aqui com o fio de prumo,
essa condição aqui, a carga do peso somente da cabeça tende a fazer uma hiperextensão cervical da coluna vertebral, jogar a cabeça para baixo, volta, cai isso, e por isso que a musculatura anterior do pescoço contrai em isometria para manter essa posição, porque a carga gravitacional representada aqui pelo vetor, que representa o peso da cabeça, joga a cabeça do Caio em hiperextensão cervical, a cabeça desce e produz a hiperextensão cervical, voltou, relaxou lá, caiu isso. Por isso que ao prescrever esse exercício, tem uma estratégia interessante aqui. Muitas pessoas acabam fazendo a flexão cervical para ajudar no movimento, fazendo uma espécie de um chicote, de um roubo do movimento, flexionando também a cervical, para contribuir, justamente por essa questão do peso da cabeça. Qual é a informação interessante prescritiva que nós temos que passar para as pessoas? Manter essa distância entre o queixo e peito, para manter a tensão equilibrada no pescoço. A ação isométrica vai acontecer dessa musculatura anterior, não tem como. Para essa musculatura não entrar em isometria, só se ocorrer uma hiperextensão cervical. E isso não é interessante durante o exercício e nem sobre qualquer outro exercício ficar fazendo hiperextensões cervicais. Então, uma orientação interessante é manter a distância entre o queixo e o peito, porque mantendo essa distância entre o queixo e o peito, vai haver a contração isométrica, mas não dinâmica e movimentação em chicote cervical. Então fica travado essa posição. Haverá a contração isométrica na região anterior do pescoço. Faz lá, Caio, o movimento. Isso. Volta, pode fazer lá. 3 vezes aí. Vai, uma foi. Vejam bem, a distância queixo e peito aqui, ó, está sendo mantida. Última vez. Isso, ok. Nós mantemos essa distância queixo e peito. E para análise disso, nós fizemos a análise do peso da cabeça. Coloca a mão no tórax agora, Caio. Agora nós poderíamos considerar um ponto específico em relação ao tórax. Por exemplo, aqui nós consideraríamos o peso concentrado do tórax e membros superiores. Eu poderia pensar aqui sobre a ação gravitacional. Executa o exercício de novo, desloca um pouco e volta. Vai lá. Desloca, eu tenho que acompanhar. Se aqui é o ponto de concentração do peso, eu tenho que acompanhar. Ok, essa é uma situação. Agora, outra situação interessante é se o Caio usar uma resistência. Vai usar essa resistência aí no teu tórax. Bem leve, né? Só para demonstrar. Só que onde está o halter amarelo é a resistência. Então eu vou considerar agora o vetor da resistência aqui, ó, com fio de prumo, acompanhando sempre paralelo à resistência. Então eu estou considerando só o peso, agora só o halter que o Caio está fazendo exercício. Pode ir lá. Isso, ele vem em volta. Né? Na fase concêntrica ele aproxima um pouco da região pubiana, ele aproxima um pouco essa resistência e volta. Ok, Caio, joga na testa agora aí. Opa, quando o Caio jogou na testa, o que acontece? Eu tenho que deslocar a minha projeção da resistência do halter para cá. Faz o movimento agora, Caio. Isso. Aproxima um pouco, faz devagar aí para poder acompanhar aqui. Isso. Faz de novo lá. Isso, garoto. Volta. Vejam bem que agora deslocou a resistência. Eu estou acompanhando com fio de prumo, essa resistência está para baixo o tempo todo. Agora estende o cotovelo, joga lá atrás. Isso. Resistência está aqui agora, pessoal. Um detalhe importante. Trava o movimento aqui, não pode acontecer movimento glenumeral, a tua cabeça sobe junto com o membro inferior, tá? Para manter também sempre a distância queixo e peito, tá ok? Sobe devagar lá, vejam bem, essa é a resistência vertical do halter, ele está sempre na vertical para baixo, eu faço o acompanhamento desse movimento com o fio de prumo, essa é a resistência do halter. Ok, Caio, pode relaxar lá. Bom, por que nós estamos fazendo isso? Porque agora nós vamos analisar essa distância em relação às articulações lombares para ver o quanto que essa resistência está aumentando a alavanca e gerando um torque maior. Torque é força vezes distância, essa distância é o braço da alavanca, né? É essa distância do braço da alavanca que nós temos. Então, quanto maior a resistência, o peso, maior o torque resistivo ao movimento. Ou quanto maior a distância, também maior será o torque resistivo ao movimento. Raciocine comigo. Quanto maior o torque de resistência ao movimento, maior o esforço do reto abdominal. Então eu tenho que ter esses conceitos básicos, que são básicos na verdade, bem claros para entender como que eu posso modular o esforço do reto abdominal e dos oblíquos, que são os motores desse movimento. Claro que o transverso entra para travar, para estabilizar, mas não para produzir o movimento. O transverso não faz flexão tóraco-lombar. Então o que nós estamos analisando? Como que eu posso modular isso? E aí, pessoal, eu vou usar uma estratégia bem interessante de demarcar aqui, Caio, as tuas articulações lombares. Uma só, tá? Vou considerar aqui uma articulação lombar e vou demarcar. Então, vamos lá. Aqui. Vamos considerar mais ou menos nessa região aqui. Pode ficar normal, tá? Considerar essa região aqui como uma das articulações entre L3 e L4, aproximadamente.
A distância da resistência à articulação L3, L4, quanto maior for essa distância, maior será a alavanca produzida nesse abdominal devido ao peso. Agora eu não estou considerando o peso do tórax. O peso do tórax eu já mostrei antes no vetor como é que fica. Ele não altera em relação ao posicionamento. Eu estou considerando a resistência. Quanto maior essa distância, maior a alavanca. A distância aonde? A esse ponto aqui. Eu estou considerando aproximadamente L4, L5, L3, L4 nesse ponto aproximado, tá? E como a resistência do peso ela é sempre vertical para baixo, joga no tórax aí primeiro, Caio. Então aqui está a resistência do peso. Eu quero que vocês interpretem o que agora? A distância da resistência do peso está para baixo até esse ponto, essa distância paralela ao solo aqui é a alavanca. Faz o movimento, Caio. A alavanca se altera um pouquinho, pode fazer, isso. Percebam ó, que eu estou acompanhando o movimento do halter em amarelo aqui. A distância altera um pouquinho durante o movimento, ela diminui na fase concêntrica e aumenta na fase excêntrica do movimento. Encurta lá reto abdominal concêntrico, alonga sob tensão excêntrico, diminui a alavanca e aumenta a alavanca, mas diminui e aumenta pouco durante o movimento. Testa agora. No momento que o Caio tirou o peso do tórax, que a resistência estava aqui, e jogou na testa, que é outra variação da execução, percebam que a resistência veio para cá, na vertical para baixo. A resistência de que eu estou falando é o halter em amarelo aqui, ó, certo? Então a resistência estava aqui, a resistência sai daqui e vem para cá. Isso aumentou a alavanca, que é a distância que nós temos aqui. Executa o movimento de novo, Caio. Há uma alteração dessa alavanca durante a execução, percebam bem, ó. Eu acompanho aqui o movimento do Caio. Segurou aqui, Caio, segurou em cima. Aqui está a distância. Agora vai. Vai fazendo excêntrico, 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 excêntrico. Parou. Vejo que aqui a alavanca é maior no final do excêntrico. Concêntrico e para lá em cima. No concêntrico vem, isso, vem. Ok. Aqui, ó, mantendo o alinhamento. Desceu lá de novo. Vejam que ao tirar a resistência do tórax e jogar na testa, aumentou a alavanca e ela se alterna durante a ADM, durante a amplitude do movimento. Estende o cotovelo, joga lá atrás. De novo, não pode movimentar a glândula numeral, movimenta junto com a cabeça. Aqui está a resistência agora. Percebam a distância que está em relação àquela articulação lombar. Vai lá, pode fazer o movimento devagar. Isso, garoto. Devagar. Isso, pode descer. Faz lá umas duas aí. Altera também essa alavanca durante a execução do exercício. Percebam. Durante a execução do exercício há uma alteração da alavanca. Segurou aqui, Caio. Aqui eu tenho a menor alavanca no final da concêntrica. Abre para a excêntrica agora. Vai. Abre para a excêntrica. Vai. Isso, ok, eu tenho a maior alavanca aqui, então a alavanca vai mudando conforme o posicionamento da resistência, mas durante a amplitude a alavanca também muda. E para nós fecharmos essa análise, eu vou usar agora a antena para nós podermos caracterizar bem isso. Ok, essa é a distância é a alavanca, e aqui está a projeção da resistência que eu usei com fio de prumo. Faz a execução agora, Caio. Percebo que agora a resistência foi para lá, ó. Então eu tenho uma diminuição dessa distância, segurei, Caio. Tá ganhando para isso, rapaz, segura aí. Ó, houve uma diminuição, volta agora no movimento. A projeção já veio para cá e eu tenho que fazer o quê? Aumentar essa distância. Joga na testa agora. Olha lá para onde foi a resistência. Eu tenho que manter a distância lá da articulação. Vejam bem o que eu vou fazer agora, ó. Aumentou a distância de execução, aumentou a alavanca. Pode executar, para no final da concêntrica. Isso, no final da concêntrica, vejam bem a alavanca que nós temos aqui. Segurei, Caio. Isso, garoto. Vamos lá que eu estou segurando aqui. Essa é a alavanca, ela diminuiu. Vai para a excêntrica agora e segura no final da excêntrica. Isso. Vejo que a alavanca aumentou. Estou mostrando a mesma coisa que o fio de prumo, só que agora com a antena, que pode dar uma clareza maior. Eu aumentei o esforço do reto abdominal com isso, porque eu aumento as alavancas para o torque resistivo. Estende o cotovelo, joga a resistência lá atrás. Vejam bem agora onde é que foi a resistência. Agora, vamos ver se a antena vai dar conta de pegar toda essa amplitude. Estendi toda a antena que ela não deu conta de toda a amplitude, porque a amplitude agora é essa aqui, para executar o movimento. Mas vou manter a alavanca aqui, a antena aqui, faz o movimento agora, Caio. Isso. Vejam bem que no final da concêntrica ele está alinhado agora com a antena, ó. Essa é a alavanca dele, aqui está a projeção da resistência. Cai na excêntrica agora, abre a excêntrica, e no final da excêntrica ele vai ampliando mais ainda. Vejam bem que não tem movimento glanumeral, vai lá. Movimento, na verdade, os membros superiores acompanham o movimento da coluna. Isso. Aqui eu tenho a resistência, né, projetada aqui, e a alavanca é essa, desce, e no final da excêntrica ela se torna maior. Ok, pessoal? Então essas são condições de eu analisar o torque. Pode dar uma relaxada aí.
São condições para nós analisarmos o torque num exercício extremamente simples aqui, o mais clássico aí dos exercícios abdominais. Alguns detalhes ainda da execução aqui, só para nós fecharmos a videoaula de hoje. Pode tirar o peso agora, Caio. Faz da forma que tu acha mais fácil tu executar. Faz o movimento sem tirar a lombar, o máximo de flexão tóraco-lombar, isso, e pode voltar, faz 3 flexões aí. Sem tirar a lombar, eu tenho a garantia de não acionar dinamicamente os flexores do quadril. Dinamicamente. Agora, se eu, por exemplo, firmar, isso nós vamos discutir em outras videoaulas, os membros inferiores sobe completo agora. Quando o Caio tira a lombar do solo, ele começa a acionar e produzir flexão do quadril. Volta lá. Isso, executa de novo aí. Ele tem uma flexão tóraco-lombar, mas quando ele tira a lombar do solo, ele começa a flexionar o quadril. Vai antes de tirar a lombar, máximo sem tirar a lombar. Sobe e segura. Aí, até aqui é flexão da coluna, sobe agora. Aqui é flexão do quadril. Ok, relaxou. E isso vai ficar aí uma análise para próximas videoaulas, ver a análise completa. Interpretar isso. Os flexores do quadril nessa ação aqui do reto abdominal, eles atuam isometricamente para evitar a retroversão da pelve. Porque quando o reto abdominal entra em ação, ele é também retroversor, ele faz a inclinação posterior da pelve, a tilt posterior. E aí os antagônicos a esse movimento devem agir, porque senão a pelve roda. E aí o flexor do quadril é acionado para estabilizar a pelve. Agora, quando começa a deslocar a lombar, aí os flexores do quadril têm outra ação que nós vamos discutir na próxima videoaula. Beleza, pessoal? Obrigado por hoje. Está gostando? Assina o canal, aciona o sininho para ter as notificações. Até a próxima videoaula. Abraço.